Queridos irmãos, queridas irmãs, glorificamos ao nosso Deus, porque hoje nós vamos concluir o capítulo 10 do nosso estudo do Evangelho de João. Hoje nós vamos para a aula de número 34. Isso significa que já temos mais de 610 horas de aulas gravadas. Portanto, a Ele, Jesus, toda honra e toda glória. Hoje nós terminaremos o capítulo 10 e vamos ver do versículo 22 ao versículo 42, onde Jesus é interrogado e tentam matá-lo mais uma vez. Bem, terminamos a nossa última aula, você se lembra? Onde os fariseus acusaram Jesus de louco e acusaram mais uma vez de ser endemoniado. Uma grande blasfêmia contra o Espírito Santo. Um pecado, como já referimos aqui várias vezes, é um pecado imperdoável, é um pecado eterno. Jesus vai se dirigir para Jerusalém. Era inverno e eles estavam comemorando a festa da dedicação. Jesus estava andando pelo pátio do templo, perto da entrada chamada Alpendre de Salomão. Jesus costumava ficar ali, onde ele ensinava, onde ele dava os seus ensinamentos, e o povo se juntou em volta de Jesus e perguntou: até quando você vai nos deixar na dúvida? Diga-nos com franqueza, você é ou não é o Messias? Bem, vamos avaliar esse versículo. Eu li do versículo 21 ao 24, do 22 ao 24. Bem, vamos entender o que é a festa da dedicação. Essa festa, também conhecida como Festa das Luzes, é que houve um homem chamado Etíoco Epifanes. Ele era um ditador, era um rei helenístico, Seleucida. Ele governou a Síria e ocupou a Judéia. Quando ele ocupa a Judéia, ele profanou o templo com práticas pagãs, inclusive trouxe uma imagem de Zeus que ele colocou dentro do templo. Ele decretou a morte para quem praticasse a circuncisão, guardasse o sábado. E esse homem profanou tudo e matou pessoas. Bem, quando o templo foi liberto por um homem chamado Judas Macabeu, surgiu essa festa para comemorar a purificação do templo, a rededicação do templo ao Senhor Deus. Mas não era uma festa do calendário bíblico. Bem, essa interpelação que faz a Jesus, até quando você vai nos deixar em suspense? Você é ou não é o Messias? Mostra uma falta de respeito, mostra que é um povo que fazia oposição a Jesus, escribas, sacerdotes e fariseus. E esse era o lugar onde Jesus costumava ensinar. E o povo fazia vigília ali esperando a Jesus. Está citado lá em João 8, 1, 2. Quando quiseram prender Jesus, Jesus se retira para orar. E de madrugada ele volta para o templo. E o povo estava esperando ele, que era costume dele. E Jesus começa a ensiná-los. Então, eram pessoas que não vinham somente por conta de milagre. Não vinham para ver shows, pirotecnia. Era um povo que entendia que Jesus estava dando cumprimento às profecias, tanto de Isaías, de Jeremias, profecias dos Salmos. Tudo isso Jesus estava cumprindo. E essas pessoas tinham em mente que Jesus era assim, o Filho de Deus. Mas a oposição cada vez mais ferrenha, perversa, má, não eram ovelhas, não era um povo escolhido, perturbava Jesus o tempo todo. Veja bem, várias profecias falavam de Jesus de uma forma clara. Lembra aquele sábado que ele entrou na sinagoga? Ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, que me escolheu para levar boa nova aos pobres, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos
e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Isso foi dito numa sinagoga. Isaías havia dito isso 700 anos antes do nascimento de Jesus, pelo profeta Isaías, e Jesus assume isso para si e disse: hoje se cumpriu essa profecia na sinagoga lá em Nazaré. O capítulo de Isaías 61, 53, 55 falam claramente que Jesus era o Messias. Falam claramente que Jesus era o Filho de Deus, dando detalhes. E Jesus vem cumprindo esses detalhes. Esses homens blasfemos, diga-nos com franqueza, você é ou não é o Messias? Como coisa que Jesus falasse sem ser franco. E Jesus disse: olha, eu já disse, e vocês não querem acreditar. As obras que eu faço mostram que eu procedo do meu Pai, mas vocês não creem porque vocês não são minhas ovelhas. Aqui tem um detalhe interessante, que Jesus está mostrando mais uma vez que o divisor de água para crer ou não crer é a fé, é ser ovelha. É crer no seu nome. Esses homens não criam no seu nome. Então não era Cristo que o fazia duvidar, mas sim a própria incredulidade deles. Jesus já havia dito de várias formas, de várias maneiras, que ele era o Messias prometido. Através dos ensinos, através das profecias cumpridas, ele diz: as Escrituras dizem ao meu respeito, e ele citava as Escrituras. E através dos sinais, curas de aleijado, de coxo, de pessoas com lepra, expulsão de demônios. Então eles não tinham como não crer que Jesus era um ser divino. E no versículo 26 ele diz: vocês não creem em mim, porque vocês não são minhas ovelhas. Aqui é interessante porque Jesus é onisciente. Então ele sabe quem é a ovelha dele, quem foi escolhido antes da fundação do mundo ou não. Então ele sabe quem vai crer nele e quem não vai. E no versículo 27 ele diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Ou seja, as minhas ovelhas escutam a minha palavra, escutam os meus ensinamentos e se submetem a mim. Elas me conhecem, eu conheço cada uma delas. E conheço todas porque meu Pai me deu. E quem vem a mim, me segue. O que Jesus está dizendo vale para hoje. Todo aquele que é crente, crê e segue, se envolve com a obra do Senhor Jesus. Os outros eram opositores. Tem gente que se faz de ovelha, obviamente. Gosta do movimento religioso, mas de fato não segue. Mas Jesus, que é onisciente, sabe. Jesus está dizendo assim: olha, ninguém arranca as minhas ovelhas da minha mão. O que meu Pai me dá, nenhum se perde. O que ele está dizendo? Que a salvação de Deus é eficaz, é irrevogável. Uma vez salvo, salvo para sempre, porque foi escolhido por Deus Pai. E Deus não vai se arrepender das suas escolhas. Então, ninguém que não for Deus jamais pode fazer a afirmação que está no versículo 28. É uma promessa que não pode ser comparada com nenhuma outra circunstância, com nenhuma outra pessoa. O crente jamais perderá a sua salvação. Uma vez salvo, salvo para todo sempre. Não há nenhuma força exterior que possa nos tirar da mão de Jesus Cristo. No versículo 30 ele repete: eu e o Pai somos um. Ele já havia dito isso no versículo 18. O texto em grego diz assim: olha, nós somos um. Eu e meu Pai, nós somos um. Essa palavra destrói, cai por terra aqueles que achavam que Jesus não era um ser divino. Aqui está mostrando que a Trindade é unissa. São pessoas distintas, mas uma pessoa só. Aqui prova ainda também que
Aqueles que questionam a divindade de Jesus, agora não tem argumento. Eu e o Pai somos um. Eu sou Deus, como meu Pai é Deus. Como Jesus diz que é um com o Pai, eles pegam de novo em pedra para tentar apedrejar Jesus. E Jesus, nesse momento, sai com uma palavra que eu acho assim maravilhosa. Ele diz assim, olha, eu fiz diante de vocês muitas coisas boas que o Pai me mandou fazer. Por exemplo, alimentei com pão cerca de 20.000 pessoas, eu expulsei demônios, eu curei aleijado, cego, coxo, endemoniados, pessoas com lepras, curas visíveis na frente de vocês. Curas visíveis na frente de vocês. Por qual dessas coisas vocês querem me matar? E eles dizem no versículo 33, não é por causa de nenhuma coisa boa que queremos te matar, mas é porque você está falando que você é Deus, é filho de Deus. Na verdade, em Levítico 24, versículo 16, era, na verdade, a pessoa que blasfemasse contra Deus era passível de morte por apedrejamento. Mas só que Jesus não está blasfemando. Jesus está dizendo, eu sou filho de Deus e já provei que sou. Mas não adianta. Quem não é ovelha não vai crer em Jesus. Quem não é predestinado jamais vai crer em Jesus. No versículo 36, Jesus diz assim, quanto a mim, o Pai que me escolheu e me enviou. Por que vocês dizem que eu estou blasfemando contra Deus quando eu falo, procedo de Deus? Se eu não faço o que meu Pai manda, vocês não creem em mim. Mas como eu estou fazendo o que meu Pai manda, vocês não creem pelas coisas que eu faço. Olha só. Vou repetir. Quanto a mim, o Pai me escolheu para vir ao mundo. Então, por que você diz que eu blasfemo contra Deus quando eu afirmo que eu sou o filho dele, que eu fui enviado por ele? Versículo 37. Se não faço o que meu Pai manda, não crê em mim. Mas, se eu faço o que meu Pai manda, ou seja, esses sinais, essas maravilhas, os milagres, creiam, porque é incontestável o que eu tenho feito. Na verdade, o que Jesus está dizendo é isso. E vocês não estão crendo. Eu faço esses sinais para que vocês fiquem sabendo, de uma vez por toda, que o Pai vive em mim e eu vivo no Pai. Versículo 35. Mais claro do que isso é impossível. Acontece que ele estava acuado. Ele já não sabia o que fazer. Era incontestável que Jesus era o Filho de Deus. Só que Jesus não se enquadrava, presta atenção, no padrão de Messias que eles esperavam. Quando Jesus deixa claro que é de fato o Filho de Deus, eles tentam novamente matar Jesus, prender Jesus. Mas Jesus escapou da mão deles. Lembra o que está no versículo 18? Que Jesus falou? Ninguém tira a minha vida de mim. Eu, pela minha própria vontade, tenho o direito de dá-la e tornar a receber. Quer dizer, eu dou minha vida de livre e espontânea vontade. E não está na hora, não está no tempo de Jesus morrer. Ele escapou da mão deles. Porque compete ao Deus Pai a hora da morte de Jesus. E no versículo 40 diz que Jesus voltou de novo, lá para o lado leste do Jordão, no lugar onde João Batista batizava as pessoas. E ficou lá alguns dias. É interessante observar que o nosso Senhor, até aí, ele tinha cerca de 3 meses e meio de ministério antes da sua crucificação. Já tinha pouco tempo. E daí para frente Jesus mostra outro sentimento. Jesus já começa a sofrer pela dor do sacrifício que ele ia passar pela cruz. Bem, quando Jesus chegou no Jordão, ali onde João batizava, muita gente veio ter com ele. E ele continuou ensinando. Alguns disseram assim, João Batista não fez nenhum milagre, mas tudo quando João disse sobre Jesus é verdade. Pessoas que criam em Jesus.
pessoas que eram ovelha, pessoas que tinham entendimento de que Jesus estava cumprindo as profecias. Aqueles que creem em Jesus eram os escolhidos. Aqueles que foram para aquele lugar escutar os ensinos de Jesus não estavam lá por conta de milagres. Estavam lá pelo prazer de ficar perto do Mestre, perto de Jesus, o Salvador de todos nós, de toda a humanidade. Bem, eu queria que você lesse esse texto mais uma vez e peça ao Espírito Santo para que ele te dê entendimento, para que você possa tirar observações que talvez eu não tenha falado aqui. Hoje eu não estou muito bem de saúde, mas estou aqui para trabalhar com você, para trazer essa aula para você. Então, observa o amor de Jesus, a contundência de Jesus. Jesus conhece as suas ovelhas. Será que ele conhece você? É interessante que a gente aprende a ver que Jesus não desiste dos seus objetivos. Não devemos desistir dos nossos. Veja bem, algumas pessoas se perdem, se desviam. Essas perdas, esses desvios, pessoas que abandonam a igreja, pode ser temporário ou definitivo. Se for temporário, essa pessoa foi escolhida por Deus. Mas os que se perdem definitivamente é porque não tiveram conversão verdadeira, é porque nunca aceitaram o Senhor Jesus como seu Salvador. Não eram ovelhas. Terceira observação. Jesus, durante o nosso estudo do Evangelho de João, ele vem cumprindo todas as profecias a seu respeito. E só falta uma profecia ser cumprida. Ele falou que vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vem para receber nos seus braços todo aquele que creram nele. Então vamos ter uma vida fraterna, vamos amar mais, vamos brigar pela nossa fé, vamos ler nossa palavra, vamos fazer nossas devocionais, vamos ter ânimo e esperança de que iremos ver Jesus face a face. Eu espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Eu espero que você divulgue esse canal e melhore essa aula. Tira alguns detalhes que eu te falei e fala para outra pessoa. Quem crê em Jesus se envolve com a obra dele. E a obra de Jesus está inconclusa. E você, meu irmão, que crê no Senhor Jesus, automaticamente, ao crer, você é eleito sacerdote, profeta, e você é eleito rei para reinar com Jesus aqui na terra. E a forma de você reinar com Jesus é difundindo os ensinamentos dele para que outras pessoas sejam salvas. É um texto muito bonito, é um texto rico em ensinamentos. Eu hoje te falei, eu não estou muito bem de saúde, mas estou aqui te animando a ler o texto e melhorar essa aula que eu te dei hoje. Divulgue o nosso canal e, por favor, fique firme conosco, que nós estamos chegando aí para o meio do nosso estudo do Evangelho de João. Que o Senhor te abençoe, minha irmã.